Quer saber como fazer o seu filho se destacar na peneira? Então fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Vinícius Crivellaro e essa é a Trilha do Futebol. Primeiro, é um prazer ter você aqui novamente acompanhando mais um conteúdo para o canal do YouTube, um conteúdo que sempre fazemos com o maior carinho para poder, de alguma maneira, ajudar você, seu filho e sua família a buscar os objetivos de vocês. Já parou para pensar o que falta para o seu filho ser aprovado numa avaliação, numa peneira, num teste? Já parou para pensar exatamente o que ele poderia saber com você, passando de informação para ele, que poderia ajudá-lo a se destacar numa avaliação ou numa peneira? Já parou para pensar nisso? Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto em si que é desse vídeo, por favor, né? Se inscreva no canal, deixa o joinha, que esse é um incentivo tanto para mim quanto para todas as pessoas da Trilha do Futebol que trabalham dia após dia para trazer o que há de melhor para vocês. E se você ainda não conhece a comunidade Trilha do Futebol, uma comunidade para pais, mães e responsáveis que buscam auxiliar seus filhos em busca do sonho em se tornar um jogador de futebol, você está perdendo tempo. Então, clica no link aqui abaixo, mas só depois de terminar o vídeo, fica comigo aqui até o final, mas venha fazer parte da comunidade que mais cresce e que mais entrega conteúdo de qualidade. Não só isso, também dando oportunidade para todos os atletas. Inclusive, se você ainda não conhece a trilha, né, eu preciso dizer para você, você sabia que dentro da Trilha do Futebol, você que faz parte do nosso plano master, nosso plano anual, você tem direito a receber um relatório técnico do seu filho com pontos a melhorar e também o que ele pode fazer, para onde ele pode direcionar esse relatório para poder chamar a atenção de captadores e empresários. Então não perde tempo, tá? Vem para a Trilha do Futebol, vem para a nossa comunidade que mais cresce no Brasil. Então agora vamos para o conteúdo desse vídeo, é o que importa, vamos lá! Como fazer para o seu filho se destacar numa peneira? O que ele precisa fazer? O que o observador técnico está procurando? O que o empresário está procurando? Enfim, você tem noção exatamente do que ele precisa saber para poder chamar a atenção? E lembre-se sempre, né, em um dos primeiros vídeos que eu acabei fazendo, lembre que a primeira impressão é sempre a que fica. Né, esse ditado que vovó já dizia, né, ele funciona muito também numa peneira. Então você precisa orientar de maneira correta o seu filho para ele poder ter uma oportunidade de ser visto, uma oportunidade de chamar a atenção e uma oportunidade de ser aprovado. Eu não quero me apegar na parte mais técnica aqui, mas tem uma coisa que eu trago comigo já há um bom tempo, que depois de conversar com tantos observadores técnicos, com tantos agentes, com tantos scouts, e eles sempre falam, tá, sobre a junção das qualidades que eles buscam em cada tipo de jogador, em cada posição, só que tem um geral do que eles mais procuram. Tem uma coisa chamada formação integral sistêmica. O que seria isso? Tá? Resumindo, tá? É óbvio que é muito mais complexo que isso, mas resumindo, sempre se procura um atleta, tá? Se procura alguém que está formado como um todo. Né? Mas o atleta ainda que está fazendo uma avaliação, ele não está em formação. Só que o que ele é observado, se ele vai poder ter esse potencial de evolução. Mas o que é a formação integral sistêmica, então? É uma formação tanto dentro de campo quanto fora de campo. Uma formação tanto da parte técnica, tática, física e comportamental. Então sempre lembra desses 4 pontos. Tática, técnica, física e comportamental. Mas numa avaliação eu já ouvi falar que os observadores técnicos não vão olhar se o meu físico está muito bom. Né? Até pode ser. Só que você entende que se o seu filho não estiver bem na parte física, né? Se ele estiver bem treinado, ele já está um passo atrás dos demais? Talvez não pode ser critério de exclusão, mas pode ter certeza que ele vai estar um passo atrás de quem está bem fisicamente. Tanto quanto a parte técnica, tanto quanto a parte tática, mas principalmente a parte comportamental. O que significa a parte comportamental? O que o atleta faz quando algo acontece. Tem sempre um ditado que eu acabo dizendo, que não é o que acontece que vai determinar o futuro da pessoa, e sim o que ela faz a respeito do que acontece. Fala, caramba, filosofou, e agora? Não entendi nada. Vamos dizer, quando o atleta ele está numa avaliação e ele toma uma atitude de fazer um chute, né? Acontece que, no caso, na observação, não era para ser um chute em si, era para ser talvez um passe. Então, a parte do comportamento, o observador técnico vai falar, opa, tomada de decisão não foi a correta na hora, não foi a correta no momento. E talvez ele vai marcar com ele, ou ele vai marcar um pedaço de papel falando, opa,
não foi a correta. Agora, se o teu filho ele começa a tomar algumas ações positivas, exemplo, um chute era para chutar, ele chuta, um comportamento correto. O segundo era um passe, correto. O terceiro um passe, opa, esse atleta alguma coisa tem para entregar. Entende? Então, lembre-se sempre da formação integral sistêmica, que é a formação tanto dentro de campo quanto fora de campo, nos 4 pontos que eu falei, que é a parte técnica, tática, física e comportamental. E o que eu quero passar para vocês é vocês já pararam para pensar o que cada observador técnico ele procura nas posições, né? No goleiro, no lateral, no atacante, no volante, no meia? Vocês já pararam para pensar? Eu vou passar aqui de maneira bem rápida, isso até está no meu e-book 23 passos para se destacar na peneira. Quem ainda não tem acesso a esse e-book, é um benefício exclusivo de quem está na comunidade da Trilha do Futebol. Quem está na comunidade tem acesso a esse material de maneira gratuita. Quem não está na comunidade, eu disponibilizo. Está lá no nosso site www.trilhadofutebol.com.br. Vai na aba materiais e você vai ter o espaço lá para poder fazer o download desse e-book. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas características de cada posição. Quero passar para vocês e vamos debater de maneira bem rápida. E depois no final, se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender o resumo do que eu vou passar aqui e o que eu penso sobre isso exatamente, tá? Então vamos começar com os goleiros. Vamos lá. Goleiro, que na maioria dos observadores técnicos, o que eles procuram? Goleiro com boa estatura, impulsão, agilidade para defesas, importante e diferencial saber jogar com os pés e ser comunicativo. Aí todo mundo vai falar assim, mas aí não falou que ele precisa ser um bom goleiro debaixo dos 3 traves ali do gol. Amigo, isso não é diferencial competitivo, isso na verdade é o básico. O que eu estou falando para vocês aqui e essas características são diferenciais competitivos perante aos demais jogadores. Porque o que vai se entender de um goleiro? Que ele saiba defender. O que vai se entender de um atacante? Que ele sabe fazer gol. Conseguem entender isso? Diferencial competitivo. O que o seu filho vai ter de diferencial perante aos demais atletas que estão na avaliação? Segundo ponto, a questão dos zagueiros. Vamos lá. Altura e força, tá? Marcação, desarme, cabeceio, agilidade 1 para 1. O que é agilidade 1 para 1? Quando o atacante vem com a bola, quando um adversário vem com a bola, ele ter esse diferencial de poder roubar a bola, ser melhor no confronto, tá? Leitura de jogo, que isso é principal, ainda quem está lá atrás conseguir olhar o que está acontecendo no jogo. E bom passe é um diferencial também. Quem sabe sair jogando, sabe fazer um passe na diagonal longa, consegue fazer um lançamento mesmo sendo da defesa. Como eu disse, esses são diferenciais. Quer dizer que ele não precisa saber defender? Defender é o óbvio. Vamos para os laterais agora. Velocidade, cruzamento, bom passe, drible, marcação e condicionamento físico. Eu já vejo um baita de um diferencial competitivo, esse último item que eu falei, que é o condicionamento físico. Eles falam, não é possível. Como que os jogadores não são tão condicionados fisicamente, então? Você está me dizendo isso? Não é isso. Mas lateral, principalmente, é um jogador que ele precisa ter força e ter resistência para conseguir marcar, armar e atacar. E fazer isso todas as horas, até se for o caso. Muitas estratégias dos times acabam acontecendo do jogador, né, as jogadas serem sempre pelas laterais. Então, se o jogador tiver um condicionamento físico como diferencial competitivo, com certeza vai chamar a atenção dos captadores na hora de uma avaliação. Volantes, vamos lá! E eu tenho até uma história aqui para contar rápido da parte do volante. Eu não tinha ideia que era um volante, né? Na minha época, quando eu estava tentando jogar, era o tal do cabeça de área, né? E aí eu fui fazer a avaliação e eu lembro que o captador falou o seguinte, ô Polaquinho, na época que tinha cabelo e tal, o Polaquinho falou assim, viu, você vai de cabeça de área. Eu falei, tá bom, vou de cabeça de área, né? Cabeça de área, sou cabeça de área, você é o melhor cabeça de área daqui, né? Acontece que eu entrei no campo, olhei para o meu companheiro que estava ao lado e falei assim, viu, o que é um cabeça de área? Ele falou, não sei. Eu falei, também não sei. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, né? A única coisa que eu lembro foi que eu fiquei correndo para um lado e para o outro na avaliação. Eu não sabia para onde que eu ia, né? E isso já mostra que se eu não sabia nem o que era a posição, o que eu precisava fazer na posição, quem dirá eu saber o que precisava fazer para passar na avaliação. Então por isso que eu acho muito importante entender primeiro qual é a posição que você joga, que seu filho joga no caso, e que você consiga orientá-lo da melhor maneira possível. Então vamos lá, quais são as características, né, que vão chamar a atenção do captador na hora da avaliação para um volante?
marcação, bom passe, visão de jogo, desarme e dar apoio na construção do jogo em si. E fundamental, se ele conseguir ter esse né, já dizia aí, o jogador corre tanto que parece que tem 2 pulmões, né? Mas vamos lá, qual que é o diferencial? Esse volante pisar dentro da área. Isso é extremamente importante, porque isso é utilizado o termo box to box, né? Que vai do que? De uma área a outra. Isso é sensacional como diferencial competitivo. Então, se teu filho tiver uma dessas características ou todas, pode ter certeza que ele vai chamar a atenção do avaliador. Para os meias, vamos lá. Condução de bola, passe, finalização, drible e lançamento. Né? Seja um meia de armação ou um meia que chega um pouco mais para a parte de finalização, ele como meia, se ele tiver essas características, com certeza ele vai chamar a atenção de um captador. Tem uma situação de falar, nossa, não existe mais os meias clássicos, não existe mais o meia, aquele meia que joga de terno, né? Um meia como o Alex, um meia como o Zidane, um meia como o Figo, né? Não existe mais jogadores assim. Olha, existe. Só que o futebol, ele acaba tendo muito a questão da parte da preparação física. É muito contato, é muito jogo de condução. Então, um jogador que ele é altamente técnico, e pode ser um meia, tá? Ele mesmo sendo altamente técnico, ele precisa estar com a parte física também em dia. Lembre-se daqueles 4 pontos que eu falei para vocês. Porque ele pode ser técnico, mas ele acaba não se sobressaindo numa avaliação ou num jogo, porque ele não está com os 4 pontos, digamos assim, calibrados, tá? Então essas são as características dos meias. Extremos, para quem não sabe o que é um extremo, né? Para quem é da parte que trabalha futebol, fala extrema, né? Ou atacante de beirada, ou ponta, depende de como você queira chamar. O que eu quero deixar muito claro aqui, vamos desburocratizar essa situação dessas palavras e tudo mais. Eu quero que você entenda o conceito, que é muito mais fácil. Então vamos lá, quais são as características então do extremo? Né? Velocidade, drible, finalização, cruzamento e passe. Por isso que, se vocês forem analisar, quem já está em jogo, quem é da posição e está jogando, são só os gols que vai levar em consideração se ele é um bom jogador ou não. Principalmente a parte do cruzamento e da assistência. Porque muitas vezes é o jogador ali do terço final, quem está ali na última parte para poder posicionar o companheiro, para poder, né, ter uma melhor finalização. Então por isso que não só gols valem para quem joga nessa posição, tanto quanto a parte da assistência. Quer se destacar numa avaliação, extremo? Não fique pensando em fazer o gol toda hora. Não tenha isso em mente. O que você precisa ter? Você precisa ter a visão como um todo do que é a função dessa posição. E por último, né, a última posição que eu quero passar para vocês, o atacante. Centroavante, camisa 9, né? Aquele centroavante de ofício. Né? Quais são as características de um centroavante? Força, posicionamento, que consiga fazer o pivô, cabeceio, importantíssimo, finalização e visão de jogo. Ah, mas agora o 9 moderno, esse centroavante moderno, é um centroavante que sai da área, um centroavante que consegue construir a jogada. Podemos utilizar o exemplo do próprio Gabigol, que você vê ele de centroavante, de repente ele está aberto numa beirada, ele está vindo armar o jogo. Tudo bem. Podemos falar de vários exemplos, assim como o Gabigol, tá? de centroavante que sai, que arma e etc. Mas o que o captador, vai esperar do seu filho, que é um centroavante? Vai esperar que ele consiga se posicionar como centroavante, que ele consiga fazer o pivô para os companheiros, que ele tenha um bom poder de finalização, que isso é um diferencial competitivo. Fala, não acredito. Pode acreditar, porque tem muito centroavante que não sabe fazer gol. Aí você fala, cara, centroavante que não faz gol, morre de fome. Centroavante que não faz gol, não passa na avaliação. Então precisa saber fazer gol. Entenda sobre isso, sobre as características e diferencial competitivo desses jogadores e dessas posições, independente de qual posição o teu filho estiver jogando, para ele se destacar e ser aprovado numa avaliação. Uma parte que eu quero, até para ir já para o final da aula, eu quero deixar bem claro quanto a isso. Eu acredito muito no trabalho mental, então vamos deixar aqui por último, né? Técnica, tática, física e comportamental. É o que o atleta faz, né, que vai determinar se ele vai ser aprovado ou não. E a avaliação, vocês sabem, vocês que já acompanham aqui há mais tempo, vocês sabem que a avaliação começa muito antes da própria avaliação, da preparação como um todo. Será que o atleta está preparado mentalmente para fazer essa avaliação? Será que ele está sendo pressionado e talvez isso pode ser algo que está impedindo com que ele faça uma boa avaliação? Pode acontecer também, já no momento da avaliação, ele ficar com medo de fazer uma jogada,
e quando ele faz, ele erra, às vezes é até repreendido pelo companheiro e ele fica acanhado, já não quer fazer a mesma ação, ele já fala, poxa, eu errei um lance e agora eu não vou ter chance de ser aprovado. Então são vários fatores que a preparação mental, eu acredito ser de extrema importância para ser um diferencial competitivo para o seu filho se destacar numa avaliação. Busque informações quanto a isso. Aqui na comunidade da Trilha do Futebol, vocês vão ter várias informações, vários acessos a pessoas que trabalham com isso e com certeza ajudará o seu filho a se destacar numa avaliação. Finalizando, o que eu prometi para vocês, trago o resumo de tudo isso. Dos goleiros, do que os observadores técnicos procuram nos goleiros, nos laterais, nos zagueiros, nos volantes, nos meias, nos extremos e nos atacantes, tá? Todo mundo está em busca do bom jogador. Todo mundo está em busca do que faz algo a mais. Todo mundo está em busca de um jogador que tem uma projeção para se tornar jogador de futebol. Então, entenda o seguinte, se de alguma maneira o seu filho se destacar na avaliação, pode ter certeza que ele está sendo visto por alguém. Né? Tudo que nós fazemos sempre tem alguém vendo o que nós estamos fazendo, ainda mais uma avaliação. Né? Quem está procurando um bom jogador? O avaliador, o treinador, o preparador físico, o empresário, o diretor, o presidente. Todo mundo quer trabalhar com bons jogadores, porque lembre, todo mundo quer dizer, fui eu que revelei esse jogador, fui eu que encontrei ele numa avaliação, o menino se destacou demais e hoje está aqui, ó, vestindo a camisa 10, vestindo a camisa 5, sendo capitão do time, e esse é o maior orgulho de quem se destaca numa peneira, né, para quem está avaliando. Então eu digo para você, se o seu filho se destacar de maneira positiva, tiver os diferenciais competitivos, pode ter certeza que eles vão ter o maior prazer em falar, você agora vai vir fazer parte junto com o elenco, continue se destacando, porque isso é o que move quem trabalha nessa área. É isso com que faz com que os observadores técnicos tenham até mais vontade de fazer sempre mais e mais e mais. É como se eles tivessem um portfólio dos atletas que eles revelaram, que eles descobriram. Então eu espero que seu filho seja um desses atletas que tenha seu diferencial competitivo e chame a atenção dos captadores. Então, recapitulando o que nós falamos sobre formação integral sistêmica, né, sobre parte técnica, tática, física e comportamental. Falamos o que cada posição é interessante como diferencial competitivo esses jogadores terem de característica. E por último, ali finalizando, porque para mim a parte mais importante é que todo mundo está procurando um bom jogador. Então eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, que você tenha assimilado tudo isso para passar o que há de melhor para o seu filho. Novamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da Trilha do Futebol, deixa o joinha, e se você ainda não faz parte da comunidade da Trilha do Futebol, eu espero você do lado de cá, juntamente com essa comunidade de pais que buscam o mesmo objetivo. Vai ser um prazer te receber e até o próximo vídeo.